vamos agora nesse instante com Tatiane Viana. Amém? Amém. Boa tarde, mulheres. É um prazer estar aqui com o irmão Eliezer mais uma vez servindo a vocês com a palavra. Eu me encontro muito alegre. Aleluia. E eu quero sempre, agradecer essa oportunidade, essas portas que o Senhor abriu para mim. E eu tenho sim uma palavra de Deus para você, mulher. Eu creio que chegou um tempo da manifestação de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. Um tempo onde o Senhor, Ele quer de fato cumprir o propósito dEle na minha e na sua vida. Mas existe um posicionamento, existe um lugar onde você precisa estar para que de fato se manifeste as promessas de Deus na sua vida. E é sobre esse posicionamento que eu quero falar com você, mulher, hoje. E se encontra lá no livro de Esther. Nós vamos falar um pouquinho sobre a rainha Esther. A rainha Esther, que é uma mulher incrível, né? É uma inspiração. E eu vou ler os 2 versículos do capítulo 4, o verso 13 e o 14, que diz assim: imediatamente mandou adverti-la: não imagines que somente por estares vivendo no palácio do rei serás a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto, se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai, os teus familiares, todos sereis aniquilados. Quem sabe não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia. Amém. Eu estou lendo aqui na versão King James atualizada. E eu gosto muito dessa versão porque ela é bem esclarecedora, né? E aqui é uma história onde Mordecai dá a notícia para Esther, comunicando a ela o que aconteceria, a sentença de morte que o povo receberia. E Esther ali ficou meio assim sem uma atitude. A princípio Esther até mandou Mordecai se vestir, disse: não, fica com esse pano de saco, tira essa roupa, e mandou levar vestimentas para ele. E ele ali advertiu essa mulher. E ele falou: quem sabe não é para isso que você se tornou rainha da Pérsia. E quando Deus me deu essa palavra, eu quero contar a minha experiência, e eu creio que seja um tempo onde o Senhor quer levar você, mulher, a também viver nesse lugar. Quem sabe não foi para esse tempo, quem sabe não foi para esse propósito aí que você está nesse lugar hoje. E aí o que acontece? Quando eu tive esse entendimento da minha identidade, de saber que eu sou filha de Deus, e de fato nós somos filhas, nós somos protegidas, nós somos guardadas, e nós temos que viver na dependência de Deus, essa dependência que de fato a Bíblia ensina que nós temos que ser como criança. Esse ser como criança é ser totalmente dependente, não ficar se preocupando com as coisas terrenas, porque o seu pai vai suprir, o seu pai vai cuidar, porque ele é um pai responsável. Então, quando eu entendi isso e eu comecei a habitar nesse lugar, eu de fato confio plenamente no meu pai. As dificuldades vêm, as coisas acontecem na nossa vida, mas eu estou segura, eu tenho certeza que eu estou guardada, que eu estou protegida. Como Esther também estava ali. Esther, de fato, ela já era rainha. Então, se você é filha, você é herdeira, você é essa rainha. Você é essa mulher que governa, você é essa mulher que está ali protegida, essa mulher que é servida, essa mulher que tem tudo. E aí acontece o quê? Chegou um tempo onde o pai falou para mim que é o tempo de governar. O tempo, sim, de confiar, mas um tempo de se posicionar. E essa é a falta que tem acontecido em muitas mulheres. As coisas têm vindo sobre a sua vida, mas você, mulher, não tem se posicionado. E ali Deus falou, é o tempo do governo. É o tempo, de fato, de você pegar aquela autoridade que você tem e usar para o reino do seu pai ser estabelecido. Então, a Esther, ela entendeu isso. E eu também entendi. E eu falei, epa, peraí. Aonde na minha vida eu ainda não estou governando? Meu pai me deu uma autoridade. O seu pai, que é Deus, te deu uma autoridade. E você tem que se posicionar agora com essa autoridade que ele te deu e começar a governar nessa circunstância. Porque quando, mulher, entende, quando você não está governando, alguém está governando. Porque Deus deu autoridade para você,
Mas se você não está se posicionando dentro do seu lar, no seu ministério, você está vendo tudo acontecendo e você não toma a sua autoridade, que foi a que Deus te deu, você está deixando alguém governar. E quem é que está governando? Às vezes a circunstância, às vezes o medo está governando, às vezes até mesmo o diabo, mas nem sempre é ele. Às vezes é o seu medo, a sua incredulidade, a sua falta de fé, a sua insegurança. E aí ela está governando. E Deus está nos despertando para que nós venhamos ser como essa rainha, tomar essa autoridade. Se tiver que jejuar, vamos jejuar 3 dias. Se tiver que parar o que está fazendo para entender o processo, pare. Mas não permita que essa circunstância governe a sua vida. Deus deu autoridade para você. É sua responsabilidade fazer com que esse casamento dê certo, se posicionando como uma esposa sábia, fazendo com que a educação dos seus filhos seja uma educação saudável, através do seu comportamento, através da sua vivência, do seu relacionamento com seu pai. Como que às vezes você quer cobrar uma coisa de um filho, de um marido, se você não tem a vivência? Se você não tem a experiência de estar no secreto com seu pai, se você nem se relaciona com seu pai, você quer cobrar que alguém da sua família se relacione, que alguém dê um fruto que você não dá? Então, mulher, é um tempo de você se despertar. Epa, peraí, eu tenho que me posicionar. E não ficar lamentando. As coisas não acontecem na minha vida porque isso e isso. Não, as coisas não estão acontecendo porque talvez você não está se posicionando. Porque você não tomou as rédeas dessa situação. Porque Deus te deu essa autoridade. É a hora de você fazer. Chegou o tempo da manifestação, sim. Mas a manifestação vai acontecer quando você entender que você precisa se posicionar. E quando ela se posicionou, o que aconteceu? Deus deu a estratégia para ela, mulher. Deus deu a estratégia e falou, vamos jejuar, vamos colocar todo mundo para jejuar e eu vou ao encontro do rei. E aí ela teve que ser ousada. E às vezes o que está faltando é isso, essa ousadia de você decidir, não, peraí, isso aqui tá uma bagunça. Verdade. Eu vou me posicionar. Se eu tiver que perecer, eu vou perecer. Eu passei um tempo da minha vida, há muitos anos atrás, onde eu tive uma situação muito difícil com meu esposo. E eu tive que me decidir. Eu falei, não, a partir de hoje o diabo não vai mais governar o meu casamento. Quem domina aqui sou eu. Eu falei, diabo, pega as suas coisas e vai embora. Porque Deus é poderoso e vai restaurar a minha história. Né? É o edificar a casa. Foi o que você fez. Isso que a mulher tem que entender. A mulher não foi feita para ser maltratada, para ser desprezada, mas a mulher tem uma parte fundamental para que isso aconteça. Sim. É verdade? É. E é onde, olha aí o que você está falando. Exemplo, olha o que exemplo. Abençoado você está direcionando essas pessoas, essas mulheres. Mulheres de Deus, presta muita atenção no que Deus está falando para a sua vida. Talvez você já faça isso, mas olha a importância disso. É o posicionamento junto com a obediência. Porque acontece, agora você se posicionou, não, a partir de agora eu vou governar nessa situação. E de fato é seu direito, você é essa governante, em todas as áreas da sua vida. Mas aí o que acontece, você se posiciona e aí você precisa agora ouvir a voz do seu pai. Você precisa buscar nele a resposta do próximo passo. Não é, eu vou fazer porque fulano fez igual, vai dar certo para mim. Não, cada um tem o seu processo. Cada um tem que identificar o que está acontecendo. Vai para o secreto, querida, se você tiver que ficar um dia ali, você e seu pai, a sua Bíblia, você fique. Mas você vai sair de lá com uma resposta. Semana passada eu estava um pouco assim confusa com algumas coisas no meu ministério. E o que eu fiz? Eu falei, não, peraí, eu tenho que parar. Eu preciso parar. Hoje eu vou tirar o dia, eu vou ficar no quarto com meu pai até eu ter uma resposta. E ali eu fiquei. E se a resposta não viesse naquele dia, graças a Deus meu pai foi tão generoso que veio naquele dia. Mas se não viesse naquele dia, eu ficaria o outro dia e o outro dia eu ficaria o tempo que tivesse que ficar. Para eu de fato dar o próximo passo. Eu não poderia fazer nada da minha vontade, dos meus desejos. Você tem que entender isso. Você precisa obedecer à voz. Ouvir a voz do seu pai. Ele vai falar através de uma irmã. Ele vai falar através de mim. Está falando para você agora.
Ele vai falar através de uma música. Eu não sei como ele vai revelar o que você precisa entender. Mas você vai saber que é o seu pai. Porque a paz, ela vai vir, querida. Porque quando você está angustiada, atribulada, não sabendo que rota tomar, o que fazer, que decisão fazer, não faça nada. Porque se não tem a paz, não dá nenhum passo. Você precisa receber uma palavra, por mais doida que seja, né? Às vezes você recebe uma palavra, meu Deus, como isso vai ser na minha vida? Não importa, se tiver a paz, amada, segue em frente, porque o seu pai vai prover tudo o que você precisa. Você só precisa isso, se posicionar, como essa rainha fez. E aí Deus vai dar estratégia para você. E não tem como dar errado, não tem. Vai fluir, vai acontecer, não é? É pelo Espírito Santo. Verdade. É pela voz do Espírito Santo, pela palavra e outra, pelo um dos frutos do Espírito. A paz, a calma, a longanimidade, a sabedoria que vem do alto. É isso que vai mudar a tua história. E vai ser honrada. Vai. Tem tanta gente atrás de honra, mas não sabe a importância da honra. E honra Deus não dá a qualquer um, a qualquer uma. Você é especial, então Deus tem prazer em te honrar. Deus tem prazer que você honre o teu esposo para atrair para a tua vida dupla honra. Não é verdade? Sim. Você tem o prazer de adorar a Deus, mas Deus também tem o prazer de te honrar como mulher de Deus. Nos teus sonhos, nos teus projetos, juntamente ali com seu esposo, e seu esposo te abençoando, você sendo bênção na vida dele também. Olha que maravilha é. Não é verdade? Debaixo da obediência com Deus, né? Da concordância com o esposo, e tudo dará certo para você. Tudo vai dar certo, queridas, na sua vida. Talvez hoje não esteja do jeito que você gostaria. Talvez hoje você está passando um momento muito difícil. Talvez o seu coração esteja assim, angustiado. Mas entenda, o seu pai, ele está cuidando de tudo. Quando vem essa situação, a pior, sabe? Quando você parece que está lá no fundo do poço. Às vezes Deus permite nós nos encontrarmos naquele buraco, para que dali saia algo extraordinário. No momento da maior guerra, da maior tribulação, parece que é onde a gente mais busca ao Senhor. E aí Ele vai lá e nos socorre. Enquanto você está no buraco e não pede socorro para Ele, saiba que Ele também está lá no buraco com você. Só que Ele está esperando você falar, pai, me socorre, me ajuda a sair daqui. Aí quando você fala assim, Ele sai junto com você, porque Ele estava lá o tempo todo. É que você estava tão angustiada, você não conseguia ver. Você estava ouvindo tantas vozes que você não conseguia ouvir a voz do seu pai. E aí é que está um grande segredo. Você parar de ouvir as vozes. Pare de ouvir. Tire um tempo, gente. Tudo é questão da sua disciplina, de você se organizar. É possível você ter um tempo, sim, para ficar ali com ele. Tira um tempo de qualidade para estar com seu esposo, um tempo de qualidade para estar com os seus filhos. Porque são tantas atividades que nós fazemos que às vezes não sobra tempo para o principal, que é o relacionamento com Deus e com a nossa família. E a semana passada aconteceu uma situação que eu sempre ia para a casa da minha mãe, dormia na casa da minha mãe com as crianças, tinha tempo de lazer com minha mãe. E o que aconteceu? Eu fiquei com tantas cargas, tantas coisas, fazendo tantas coisas, que eu não tinha mais tempo de ir lá. E um dia eu acordei e falei assim, peraí, hoje eu vou tirar o dia para ir para a casa da minha mãe e ficar com minha mãe. Queridas, e não é que eu não tinha nada para fazer, tinha muita coisa, só que eu precisava, então eu priorizei. Peraí, eu tenho que priorizar isso aqui é importante. Eu estar ali naquele tempo de comunhão junto com ela. E com meus meninos também. Eu tenho 2 jovens adolescentes em casa. E teve um dia, eu faço live à noite, eu dou mentoria, eu faço várias coisas à noite, ainda tenho culto, tenho que ir para a igreja, muitas coisas. E aí teve um dia que eu falei, peraí, hoje não vai ter live. Os meninos também têm a programação deles na igreja, nessa terça-feira não tinha programação para eles. E eu falei, não, hoje eu não vou fazer live. Hoje eu vou fazer uma reunião, eu e os meus meninos. O meu esposo não estava em casa. E eu falei, vem cá, meninos. E ali nós oramos, nós conversamos, nós lemos a Bíblia. Foi um momento de comunhão, porque eu decidi
E às vezes é isso que está faltando, essa prioridade, é você decidir, não, hoje eu vou decidir ter esse momento com meu esposo, com meus filhos, com aquela pessoa que você ama, que é importante para você. Tudo é um alinhamento, é você identificar as suas prioridades. As outras coisas vão vir, e tem coisas que você pode desmarcar e marcar depois. Mas tem coisas, queridas, que quando a oportunidade vem, você tem que... Não, é agora, eu vou fazer. Depois você vai alinhando as coisas. Mas vê a oportunidade e agarra. Não, eu vou agarrar isso aqui, depois eu vou ajeitando. O que puder desmarcar, desmarca. Joga pra frente, mas priorize aquilo que é mais importante. E o mais importante, gente, é a família. Nada é mais importante a não ser a família, o bem-estar seu, do seu esposo, dos seus filhos, da criação. Isso é o mais importante. O seu primeiro ministério é isso. É a sua casa. Depois você vai orar na casa da irmã. Isso. Depois você vai lá fazer o que tiver que fazer. Rir de Deus primeiro na sua casa. Na casa, exatamente. Né? E aí sua família vai estar edificada na rocha, que é Cristo, e nada vai abalar. Isso. Nada vai destruir. Essa é a razão que muitos lares estão sendo destruídos, porque está faltando isso. As pessoas estão se perdendo, se desesperando, infelizmente, entrando em depressão, entrando em tantas coisas. Enquanto isso, o inimigo, por outro lado, está agindo, está destruindo, está fazendo arruaça, enquanto a pessoa está presa aquilo ali e não consegue enxergar. O Espírito está querendo te orientar, está querendo te dizer: ei, levanta, ei, você é uma preciosidade, ei, a importância, porque está faltando a tua parte aí no teu lar. E olha só como é que Deus te usou na sua casa, chamando, reunindo os seus filhos, mesmo se o seu esposo está presente, você está o quê? Intercedendo até mesmo pelo seu lar, pelo seu esposo. O que acontece? A oração pode muito seus efeitos. Exatamente. Deus ouve e a vitória é garantida. Não é verdade? Sim. E o Pai, Ele nos dá essa oportunidade. Por causa do livre-arbítrio, Ele te deu. Isso aí. Então, amadas, entenda que você tem esse livre-arbítrio de decidir o que é bom e o que não é. E muitas das vezes você decide priorizar coisas que não são tão importantes. E aí acaba passando algum processo. Depois não sabe por que os filhos estão assim. Por quando você vê, mulheres entendem, quando você vê alguma coisa diferente no filho de vocês, não fica protelando não. Já tenta observar os sinais, já para conversar. Filho, vem aqui, vamos conversar sobre esse assunto. Pede ao Espírito para te dar estratégia de como falar, porque às vezes, né, jovem é complicado, tem lá os outros pensamentos. Tudo isso o Pai vai te dar a partir do momento que você viu alguma coisa diferente, já corre. Eu me lembro de uma situação que o meu menino, o Gabriel, ele começou a namorar uma garota. Apareceu uma menina lá, começou a dar em cima dele e tal. E aí eu comecei a observar que essa menina não era uma menina que eu oro, porque eu já oro pelas esposas dele. Pensa isso aí. Então eu falei, não, peraí, eu não oro para que seja esse tipo de mulher. Então, Espírito Santo, aí eu fui pro joelho. Falei, Senhor, essa menina não é a menina que eu sei que o Senhor quer para ele. Então, move de alguma maneira para que essa menina saia da vida dele. Quando foi no outro dia, ele já estava quase namorando com a menina. Quando foi no outro dia, a menina falou, não quero mais nada com você não, eu tô gostando de outro. Eu falei, glória a Deus. E se eu visse isso e deixasse? Nem fosse pro meu joelho orar, nem... porque tem mãe, nem tá observando isso. Não, meu filho, eu observo tudo. E aí o que eu fiz, fui pro joelho. E no dia seguinte eu já tive a resposta. Deus tirou a menina do caminho do meu filho. Aí, tá vendo? E Deus assim eu faço. Faz, Deus faz. E eu nem falo nada pra ele, não. Não namora essa garota, porque essa garota não sei o que. Não falei nada. Ele comentou comigo, né? Mãe, ó, ela é assim, assim. Aí eu, peraí. Não briguei com ele, não falei nada. E fui pro meu secreto. Então, é isso que você tem que fazer, mulher. Não discute, não briga. Isso. Vai pro quarto. Fala com seu pai, porque é ele que vai resolver. Nossa, tudo aí isso. Se abre e ele te ouve. E outra coisa, às vezes uma situação com o esposo também. Já teve situações do meu esposo fazer coisas que me desagradaram. E aí o que eu fazia? Eu não discutia não, eu ia lá pro pai. Pai, o senhor viu o que ele fez? O que ele fez não tá certo, pai. Mostra pra ele lá que ele tá errado. E não falava nada, meninas. Não demorava muito, o pai mostrava pra ele. Porque, gente, o Espírito tá... né? O Espírito faz tudo. O pai que fala pra ele. Ele fala... a Bíblia fala sobre isso. Em todo tempo, seja guiado pelo Espírito.
Então, a questão é você ser sensível à voz do Espírito Santo. Ele fala. Ei, dobra o teu joelho, clama ao Senhor, clama a mim, que responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nem sabes. É isso aí. Aí quando você vai saber depois, e você vai vendo o resultado daquilo, vai vendo Deus operar, aí ainda edifica ainda mais a tua fé. Isso. Porque a resposta que Deus te dá, você vê a resposta de Deus, você vê o agir de Deus, você vê a tua oração ser atendida, isso te motiva ainda mais a orar. Isso. E te motiva ainda mais você clamar, e você já se torna uma coisa assim, natural para você. Em alguns momentos, em vez de você debater, discutir, Sim. brigar, joelho. É verdade. E o pai faz isso mesmo. Nesse caso do meu esposo, o que aconteceu? Deus mostrou para ele que ele estava errado. Ele veio comunicar comigo. Poxa, isso que eu fiz com você não estava certo e tal. Verdade. E eu falei, é verdade, marido, não estava não. Mas tudo bem, já passou. E aí, queridas, o que acontece? Aí é que está um grande segredo. Porque tem mulher que aí ela vai pegar essa situação. Olha só, o pai te honrou, né? Porque aí o pai te honrou. Mostrou para ele que ele estava errado. E aí você vai pegar essa situação, tá vendo? Eu tinha razão. Eu que estava certa, você sempre... Aí começa a discussão. Começa o problema. Então, meninas, ainda tem que ter essa sabedoria depois ainda, né? Porque não basta só você pedir pro pai mostrar que ele tá errado e depois você, né, ficar ali achando que tá com a razão falando e querendo... de qualquer maneira. Então, quando isso acontece, quando acontece esse tipo de situação, Deus mostra pra ele e aí também comigo, tá? Porque às vezes eu também erro, não sou perfeita, né? E aí o Espírito também me mostra, olha, você fez isso e isso, tá errado. É verdade. Eu também procuro. Então tudo é o diálogo, é o relacionamento. E eu falo, poxa, eu fiz isso, me perdoa. E outra coisa, meninas, eu sempre também peço, eu tenho meus projetos, eu tenho meus planos. E o que acontece? Eu peço sempre permissão ao meu esposo. Deus me deu uma palavra, né? Igual agora, nós vamos fazer um workshop Mulheres que Reinem Vida lá em Goiânia. Aí Deus me deu essa palavra e o que acontece? Eu já sabia que ia acontecer porque Deus já viu. Quando Deus te dá uma palavra, minhas lindas, Deus já viu. Então não tem como não acontecer, vai acontecer. Só que aí eu fui pro meu esposo. Esposo, ó, Deus está me direcionando para isso, isso e isso. E aí, você deixa eu seguir em frente? Aí ele falou, não sei, depois eu vou ver, depois eu te falo. E aí foi passando as semanas, e eu tinha que estar resolvendo as coisas. Aí eu mandei mensagem pra ele e falei, marido, olha só. E aí, você vai deixar eu fazer e tal? E aí ele falou, ok, pode ir. Então, se ele falasse não, meninas, eu não ia. Eu não ia fazer o que eu estava determinando fazer. Depois... Tem que ter muita sabedoria e humildade para entender que às vezes o Espírito Santo tá usando o teu esposo para dizer não, porque tem hora que Deus diz não pra gente. Diz mesmo. E o não de Deus é a melhor coisa. Porque ali você já sabe, pô, não é para eu fazer isso, então eu não vou. Não vai. Aí, você não vai ter consequência de desobediência. Você vai ter a consequência de bênção. Então, a palavra, né, o conversar, o diálogo, poxa, olha, filha, é isso. Eu vejo dessa forma, e talvez ele esteja enxergando algo que Deus mostrou para ele que você não viu. Isso é muito, ele vê mesmo, muita coisa. Ó. Acho que por ele ser o homem e tal, então ele já observa coisas que eu não vejo, porque eu sou muito, talvez, a mulher assim, mais fantasiosa, mais sonhadora. Sim. E aí ele já vê os perigos, ele já vê aquelas coisas que a gente não consegue enxergar. Orienta para proteção. Para proteção, exatamente. Então, às vezes, o esposo está dizendo não, né? Não estamos aqui defendendo um lado ou outro, não. É só uma conversa, né? E uma palavra que Deus está falando aqui, que talvez o não que o teu esposo está te dizendo é pro teu melhor, é pro teu bem. Talvez se você parar para analisar, poxa, mas o que você está vendo? Por que não? Conversa, diálogo. Isso, né? conversa. Entre em acordo, em comum acordo. Porque aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Isso. E aquilo que é desligado na terra, querido, é desligado no céu. Então, não há necessidade, talvez, você separar, desligar. Não, às vezes uma boa conversa. Sim. Talvez está faltando separar e ouvir. Porque às vezes o que você está pensando, Deus já mostrou para ele além, e aquilo ali não vai ser bênção para você. Isso, verdade. E Deus está usando ele também para falar com você, assim como te usa para falar com ele. E se você também dizer não,
Presta muita atenção que a palavra... não, muita gente quer acostumar só a ouvir sim. Deus faz isso, Deus faz aquilo, e tal hora que Deus fala assim, não, isso aqui eu não vou fazer não, porque não é o momento. Que talvez, se Deus permitir, aquilo ali te destrói. Isso. Aquilo ali vem te ferir, vem te atrapalhar. E nem tudo que reluz é ouro. A boca fala o que o coração está cheio. Presta muita atenção no que as pessoas falam perto de você ou para você. Quer conhecer uma pessoa de verdade? Ouve o que ela fala. Por quê? Ela expressa aquilo que está no coração. Exatamente. Outras estão em silêncio. A Bíblia fala o quê? A sabedoria também está no silêncio. Tem hora que é preciso se calar para você sentir e ouvir a voz de Deus em pensamento, a voz do Espírito em pensamento, para dar tudo certo para a tua vida. É isso aí, mulher. Não é verdade? Já deu para aprender bastante, né, mulher? Já deu para você entender que muitas das vezes Deus vai dizer não através daquela pessoa que você ama, daquela pessoa que você mais gostaria de ouvir que ela dissesse sim. Mas entenda, não é porque às vezes veio o não agora que não vai acontecer, Verdade. né? Sim. Se meu esposo falasse, não vai, eu não iria, mas não é que não ia acontecer. Iria acontecer alguma hora, porque seu pai falou também, vai acontecer, Verdade. né? Com certeza. Mas nós temos que identificar isso. Então, que você seja essa mulher sábia, que ouve o seu marido, que dê atenção ao seu esposo, que cuide das coisas dele, né? Que cuide do seu esposo. Porque muitas das vezes nós somos responsáveis, principalmente, meninas, nessa área do relacionamento. É você que é responsável, sim, por fazer o seu casamento ser um casamento saudável. Porque eu sei por experiência própria. O meu esposo era um homem assim que veio de uma criação muito religiosa, muito rígida, não podia muitas coisas. Então ele recebeu muitas crenças que nós, no caso eu, durante um tempo, tive que ir desconstruindo isso nele. E muitas coisas que você... Ele já vem com uma bagagem. Sim. E você também vem com uma bagagem. Então, vou dar um exemplo. Eu fui criada com todo o meu aniversário, a minha mãe vindo dar parabéns, beijo, aquela coisa. Aí eu casei, o meu esposo nem lembrava do dia do meu aniversário. Então pensa quantos anos de frustração. Teve um ano que todo mundo à minha volta me dizia que era amada, que eu era amada, me dava os parabéns, me dava presente, e o meu esposo não tinha feito nada. E aí aquilo me frustrava. Mas, gente, foi a criação dele. Ele não foi criado com beijo e abraço na infância dele, no dia de aniversário. Eles eram muito pobres. Então, aí você começa, então, e vai ver o que ele passou. Não tem como ele passar para você aquilo que ele não recebeu. Só que hoje, graças a Deus, eu sou curada. Eu sou tão curada que se ele não lembrar, eu nem ligo. Porque eu sei da importância que eu tenho, né? Eu sei quem eu sou. Então, gente, vocês têm que entender isso. Por causa de pequenas coisas. Tente ajudar ele. Faça ele se lembrar. Faça ele lembrar que é seu aniversário. Coloca bilhete, se for preciso, na geladeira. Olha, tal dia é meu aniversário. Já que você quer receber alguma coisa, sinaliza para ele que você quer receber isso. Não espere ele fazer, porque muitas das vezes ele não vai fazer. Eles são diferentes de nós. Então, você se frustra às vezes à toa. Passe a sinalizar que está chegando tal dia. Passe a sinalizar o que você quer. Fale das coisas que você gosta para ele também poder saber. E assim, nós conseguimos ver coisas mais fáceis que eles, mas eles são diferentes de nós. E você também sempre faça um agrado para o seu esposo, né? Cuide dele, veja o que ele gosta e faça para ele. Tem muitas mulheres que não têm mais prazer de cuidar da casa, que não têm prazer de lavar uma roupa, de limpar a sua própria casa. Eu sei que tem mulheres que não têm tempo, mas isso é muito importante. O dia que você entender a importância do lar, da mesa, da comunhão, de cuidar das coisas do seu filho. Tem mulheres que nem filhos têm. E você poder cuidar da roupa do seu filho, poder cuidar da roupa do seu esposo, ter uma louça para lavar, porque tem comida para comer. Sabe, tudo isso você tem que olhar, isso tudo é muito importante. Mas você não consegue olhar, você reclama. E ontem eu ouvi uma frase: já pensou se amanhã, quando você acordar, você tivesse perdido tudo que você reclamou hoje? Você reclamou da casa suja, você reclamou do filho desobediente, você reclamou do marido chato. Já pensou se amanhã você acordar e não ter isso que você reclamou? Isso é muito sério.
E Tudo que existem você mulheres reclama assim. muito sai da sua vida, porque Deus tira. Então seja sábia. Verdade. Pare de reclamar. Reclamação não existe mais. Murmuração tá fora. Não agrada. É só gratidão. Isso. Seu pai é muito bondoso. Ele é um bom pai. Ele cuida de você, cuida da sua Glória a família. Nossa, nós só temos que agradecer, meu Deus. Só gratidão, só gratidão. Né, Moisés? E suas considerações finais, Tatiana e Viana, que está sendo bênção. Fala aí, minha querida. Bom, eu quero agradecer a vocês que me apoiam, que têm orado por mim. Quero dizer para vocês que me sigam no meu Instagram, Isso aí. @Mulheres que Reinam em Vida. Dia 20 de agosto nós já vamos ter um próximo evento, Mulheres que Reinam em Vida, lá no restaurante Bora Bora. Eu quero convidar vocês, se tiverem interesse, pra vocês mulheres, hein? de participar desse encontro, dia 20 de agosto. Dá tempo de se inscrever, vai ser o dia inteiro, de 8 às 5. Vai ter palestra comigo e com outras mulheres maravilhosas. Isso aí. E você vai sair de lá reinando e governando, Em nome de porque Jesus. você é essa Excelência. governante. Isso aí. É você. Há uma bênção de Deus sobre a